Oi, gente, tudo bem com vocês? Só me apresentando, sou Caroline, enfermeira, e vim aqui compartilhar com vocês os meus mais de 15 anos de formação. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre feridas, vamos falar sobre os tecidos encontrados no leito da ferida, os 4 principais tecidos. Uma aula com bastante conteúdo. Desde já quero que vocês deixem o like de vocês aí embaixo e bora puxar a vinheta que tem muito conteúdo pela frente. Bom, bora para a aula então, né? Vamos falar aqui dos tecidos encontrados no leito da ferida. Quando a gente fala em tecidos encontrados no leito da ferida, a gente fala de vários tecidos, né? E desses tecidos, a gente tem 4 tipos, que são 4 tecidos que podem indicar gravidade ou podem indicar uma melhora no padrão da ferida, que são tecido necrótico, esfacelo, tecido de granulação e hipergranulação. Lembrando que tecido necrótico e esfacelo são tecidos desvitalizados. Ambos são tecidos necróticos. Porém, esse tecido necrótico escuro, que todo mundo fala que é necrose, a gente fala que o nome dele é escara. O que acontece aqui? Eu vou digitar todos aqui para vocês terem uma ideia, né? Escara, esfacelo, tecido de granulação e hipergranulação. Quando a gente fala de escara, a gente fala de um tecido escuro, aderido ao leito da ferida. E esse tecido escuro aderido ao leito da ferida indica gravidade da ferida. A gente lembra que esse tecido é um tecido desvitalizado. O fato de ele ser escuro, isso indica que essa necrose que a gente fala é uma necrose por coagulação. Essa necrose por coagulação, ela aconteceu em virtude do ressecamento do leito da ferida. Essa ferida, ela ficou exposta, provavelmente. Esse tecido, esse leito da ferida, ele ressecou e automaticamente essa necrose por coagulação, que é uma necrose escurecida, aconteceu e se aderiu ao leito da ferida. Esse tecido é um indicativo de presença de biofilme. Biofilme é uma colônia de bactérias que vivem no leito da ferida e se alimentam desses nutrientes da ferida, né? E ele é esse tecido, quando ele está presente no leito da ferida, a gente não consegue, então ele impossibilita a real, ou o real, na verdade, acometimento tecidual. Então, vou mostrar para vocês aqui o que é um tecido por necrose de coagulação. Eu vou estar explicando para vocês um pouquinho melhor. Vou abrir aqui. Isso aqui que vocês estão observando é uma necrose por coagulação, né? Esse tecido, provavelmente essa ferida ou ficou exposta, ou houve um ressecamento muito grande do leito dessa ferida, que acabou acometendo aqui os vasos sanguíneos e automaticamente necrosando essa superfície aqui, o leito da ferida, né? Então, o que acontece aqui? Como vocês estão observando, a gente não consegue ver a real extensão dessa ferida. O que acontece aqui? A gente só vai entender qual a real extensão dessa ferida a partir do momento que a gente retirar esse tecido daqui. E como é que eu faço para retirar esse tecido daqui? Né? Existem 2 maneiras de retirar o tecido por necrose de coagulação. Então, a retirada do tecido se dá de 2 maneiras. A primeira maneira, e a mais rápida, né? A primeira e mais rápida, se dá por desbridamento instrumental
conservador. O que que é isso? Isso é um desbridamento com uma lâmina de bisturi, que você vai lá e você retira esse tecido desvitalizado. Né? Vou explicar para vocês mais ou menos como é que a gente faz aqui. Com a lâmina de bisturi, a gente faz aqui vários cortes em vários sentidos, tanto na horizontal quanto na vertical, e a gente chama isso de escarotomia, né? Não são cortezinhos, não, são cortizões, né? São cortizões que acontecem aí no leito da ferida. E aí, a partir disso, a gente usa o que a gente chama de gel. Então, a gente faz uma escarotomia com posterior aplicação de hidrogel, com a intenção de amolecer o tecido. Amolecendo o tecido, você vai lá e retira aquele tecido escurecido dali de cima do leito da ferida. E aí a gente consegue entender a extensão, se existe, aí na verdade a gente entende a real extensão. A gente observa a presença de túneis. A gente observa se essa ferida ela tem mais tecido desvitalizado para retirar ou não, geralmente sim, tá? A gente consegue ter a mensuração da profundidade da ferida. E a gente observa aqui o acometimento. Acho que eu dei uma errada aqui. Acometimento de tecidos moles. Nesse caso, a gente observa aí um tecido muscular, por exemplo, um tecido adiposo, ou até acometimento ósseo. E existe uma segunda maneira da gente fazer a retirada desse tecido, que a gente fala que é um desbridamento autolítico, né? Esse desbridamento autolítico, a gente consegue fazer ele de duas formas. A primeira forma, que é um desbridamento seletivo. Né? Esse desbridamento seletivo a gente faz com hidrogéis. O que é um desbridamento seletivo? Desbridamento seletivo é quando o hidrogel ele só atinge e só luta contra tecidos desvitalizados. Esses hidrogéis, que são os desbridamentos seletivos, eles preservam o tecido de granulação. Ou a gente faz isso com desbridamento não seletivo, né? Existe também o desbridamento não seletivo. O que é isso? A gente usa, geralmente são enzimas, né? Essas enzimas podem ser colagenase, pode ser papaina. Nesse caso, papaina a 10% para trabalhar com tecido desvitalizado, né? Geralmente a gente usa a papaina, colagenase a gente usa mais em presença de esfacelo, que ela é um pouco mais eficaz. Porém, essas pomadas, elas são não seletivas. A gente observa, nesse caso, às vezes, o sangramento do tecido de granulação ou até a destruição desse tecido. Então, a gente pode observar isso nessa presença desse tecido aí, dessa escara, né, que é o tecido necrótico por coagulação. Quando a gente observa aqui, no caso, a presença do esfacelo, o esfacelo ele é um pouquinho diferente. Eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Esse aqui é o esfacelo. Vocês podem observar. O esfacelo é um tecido amarelado. Geralmente ele tem uma consistência viscosa, presente no leito da ferida, aderido ao leito da ferida, porém é um tecido que a gente tem bastante dificuldade de retirar, porque é um tecido que a gente apresenta dificuldade para fazer um desbridamento instrumental conservador. A gente consegue? Sim, a gente consegue. Porém,
a gente tem um pouco mais de dificuldade para poder estar fazendo a retirada desse tecido. No caso do esfacelo, a gente faz um tratamento mais com a presença, né, um desbridamento, que a gente fala, é a retirada do tecido desvitalizado, é autolítico com hidrogéis. Posso usar aqui a papaína? Posso usar a papaína. Posso estar usando a colagenase aqui? Posso estar usando a colagenase. Porém, a gente precisa pensar que a papaína e a colagenase ambas são enzimas, né? Elas são enzimas que elas são não seletivas, ok? No desbridamento autolítico com hidrogéis, a gente usa aqui um desbridamento mais seletivo. Existe uma possibilidade também de nós estarmos usando placas aqui. E essas placas são placas de alginato de cálcio, são o uso de hidrofibras. A gente pode estar usando as espumas absorventes, no caso, por quê? Porque essas coberturas especiais que a gente está fazendo aqui, elas fazem o que a gente chama de desbridamento conservador, né? O que é esse desbridamento conservador? É o desbridamento seletivo. Esse desbridamento seletivo vai preservar o tecido de granulação. Então, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais eficaz dessa forma. Se pergunta para mim, eu com os meus 15 anos de profissão, Carol, o que tu vai fazer aqui? Tu vai usar o uso de hidrogel? Tu vai usar papaína? Tu vai usar colagenase? Aqui a colagenase aqui tanto com K quanto com C, tá, gente? Colagenase com K é o nome comercial. Eu sempre digo para vocês assim, ó, geralmente a presença do esfacelo no leito da ferida indica umidade. E essa umidade, né, a gente consegue controlar com o uso das placas. Porque essas placas vão absorver o excesso de umidade, vão manter o leito da ferida aquecido e vão favorecer ali a formação ali da epitelização, ok? Porém, o paciente de vocês não tem condições de comprar placa, porque a placa é um curativo um pouco mais caro, né? Esse paciente ele só tem condições de estar comprando os géis, por exemplo, só tem condições de estar comprando papaína, a gente pode fazer, o tratamento vai ser bem sucedido, porém a gente sempre tem que pensar nos efeitos colaterais. E quais são os efeitos colaterais do hidrogel? O efeito colateral do hidrogel é a maceração da borda. Então, a gente precisa cuidar da maceração da borda. De que forma? Aumentando a frequência da troca dos curativos ou usando o que a gente chama de creme barreira. Mas o cliente não tem condições de usar creme barreira. Vamos usar uma pomada de óxido de zinco aí para proteger a borda da ferida desse cliente. Mais para frente a gente vai falar sobre maceração de borda, numa outra aula, né? No caso das placas, ela preserva um pouco mais as bordas aqui, né? Tirando o alginato de cálcio, porque a maneira dele de absorção é diferente, que eu já vou explicar para vocês, porém ele protege melhor a borda da ferida. Então, o alginato de cálcio, por ser uma tecnologia um pouco mais antiga, ele sempre absorve a ferida mais nas horizontais, absorve a secreção da ferida e o exudato mais na horizontal, né? Então, ele vai absorver dessa forma aqui. Quando ele absorve na horizontal, ele vai acabar macerando borda, então vamos cuidar disso. Já as hidrofibras e as espumas, ele tem uma absorção na vertical. Então, automaticamente, a gente consegue preservar melhor a borda da ferida dessa forma. Quando que eu vou usar alginato de cálcio? Eu uso alginato de cálcio quando a ferida estiver com presença de sangramento. Por quê? Porque o cálcio ativa a cascata de coagulação e previne o sangramento dessa ferida, evita que essa ferida sangre ainda mais, ok? Então vamos para um outro tecido aqui, que eu vou estar explicando para vocês agora. Eu estou explicando para vocês aqui a presença do tecido de granulação, que é o queridinho dos enfermeiros, né? O tecido de granulação é um tecido vermelho, vivo,
ok? Ele é um tecido que ele é um pouco mais cruento, né? Então ele tem um sangramento fácil. Ele é um tecido considerado saudável. E ele é ali o tecido que ele é vital. Ele é o tecido que precisa estar presente na ferida para que a epitelização aconteça. Ok? Vou estar mostrando para vocês aqui o tecido de granulação. Aqui. É um tecido vermelho vivo, né? Um tecido muito bonito. Vocês estão observando que essa ferida aqui, ela tá bem limpinha, né? Então, esse tecido aqui é o tecido ideal para que a epitelização da ferida aconteça, né? Como que eu vou cuidar desse tecido aqui? A gente sempre tem que pensar nisso. Vou cuidar desse tecido promovendo o meio úmido, né? Preciso promover o meio úmido. Então, promoção do meio úmido. Como que eu promovo o meio úmido? Com o uso de hidrogéis. Eu posso promover o meio úmido com uma gaze não aderente, que a gente chama sempre a gaze rayon, por exemplo, é uma gaze não aderente, né? Então, ela vai promover o meio úmido e vai favorecer a epitelização desse tecido. Eu posso promover o meio úmido com AGE, porém não é muito indicado, não é mais tão indicado assim, mas se eu só tenho isso para trabalhar, eu posso estar trabalhando dessa forma. Por quê? Porque todos esses materiais aqui de curativo, eles vão favorecer a formação do tecido de granulação, como também promoção da epitelização. Certo, gente? E por último aqui, e não menos importante, a gente fala da hipergranulação. Ah, mas se granulação é bom, hipergranulação é melhor ainda. Não, não vamos pensar nisso. Quando a gente pensa em hipergranulação, a gente pensa em excesso de umidade no leito da ferida, ok? Esse aumento do exudato logo me remete à presença de biofilme, ok? Por quê? Porque um aumento do exudato, o que acontece? Ele indica aqui uma contaminação da ferida. Como que eu vou tratar essa hipergranulação? Primeira coisa que eu posso estar fazendo, né? Porém, muitas e muitas vezes não é tão eficaz assim, é entrar com curativos com prata. Aquacel AG, alginato de cálcio AG, né? Qualquer curativo com prata. E a segunda e mais eficaz, a gente vai entrar com um curativo à base de sódio. Esse curativo aqui à base de sódio, ele vai absorver o excesso de umidade da ferida e automaticamente absorvendo o excesso de umidade dessa ferida, ele vai diminuir o edema da hipergranulação. Isso aqui é uma hipergranulação. Isso aqui é uma hipergranulação. Estão observando aqui? Tecido de granulação presente, porém com uma característica um pouco mais tumoral aqui. Vocês podem observar aqui, ó, ele é elevado a ponto de ultrapassar a barreira da pele, o nível da pele. A partir do momento que ele ultrapassa, ele impede que a epitelização aconteça. Para a epitelização poder acontecer, ela precisa deslizar sobre o leito da ferida. E ele se transforma em uma barreira, né? Essa barreira aqui vai impedir a migração do tecido de epitelização e vai impedir a cicatrização dessa ferida, certo? Então, utilizando esses curativos à base de sódio, a gente vai conseguir diminuir esse edema e promover a epitelização.
Ok, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Para quem gostou, vai deixando aí logo o seu like aí embaixo. Quem quiser tirar dúvidas, pode estar tirando dúvidas. A gente está aqui para responder todas elas, né? Agradeço mais uma vez e até a próxima semana.